O despertador tocou às 5 da manhã, como todos os dias. Camila Nogueira esticou o braço para silenciá-lo e ficou mais alguns segundos na cama, observando o teto descascado do pequeno apartamento. A janela mal vedada deixava entrar o barulho da cidade que já começava a acordar, junto com o cheiro de pão da padaria da esquina. Ela se levantou, ignorando a dor nas costas. Ontem havia sido um dia pesado no hospital público, onde trabalhava como fisioterapeuta. 12 horas em pé, atendendo pacientes com histórias tristes e corpos quebrados, tudo isso por um salário que mal cobria suas contas. Enquanto preparava um café rápido, Camila checou as mensagens no celular. 3 notificações de contas atrasadas e um e-mail de uma agência de empregos. Abriu este último, curiosa. Oportunidade para fisioterapeuta particular, família Montenegro. Montenegro. O sobrenome era conhecido de qualquer pessoa que vivesse no Rio. A família controlava uma das maiores construtoras do país, com empreendimentos espalhados pela orla e pelos morros mais nobres. Camila tomou um gole de café, incrédula. Por que uma família daquelas estaria interessada em alguém como ela? Leu o resto do e-mail. Precisavam com urgência de alguém para cuidar de Rafael Montenegro, filho do patriarca Álvaro. O homem estava em coma, vigiu há 5 anos, após um acidente que também matara sua noiva. O salário oferecido era 4 vezes o que Camila ganhava no hospital. 3 dias depois, Camila dirigia seu Uno velho pela estrada sinuosa que levava à mansão dos Montenegro, em Angra dos Reis. Quanto mais subia, mais imponentes ficavam as casas, até que chegou aos portões de metal maciço que guardavam a propriedade. Um segurança sério a guiou por um caminho de pedras até a entrada principal. A casa era majestosa, com vidros do chão ao teto que permitiam ver o mar lá embaixo. Mas havia algo de frio naquela perfeição arquitetônica. Um homem alto e magro, de cabelos grisalhos bem aparados e terno impecável, a esperava na sala. Seus olhos eram frios e calculistas. "Senhorita Nogueira, sou Álvaro Montenegro", ele disse sem estender a mão. "Não tenho muito tempo, então serei direto. Meu filho está no andar de cima. Preciso que alguém cuide dele em tempo integral. Os enfermeiros cuidam da parte médica. Você cuidará da fisioterapia e estimulação neurológica." Camila assentiu, tentando não demonstrar o desconforto que sentia sob o olhar avaliador do homem. "Por que eu?" ela perguntou. "Deve haver profissionais mais experientes, interessados nessa posição." Álvaro deu um meio sorriso que não alcançou seus olhos. "Os outros desistiram. Ou não tinham estômago, ou queriam me dar falsas esperanças. Preciso de alguém que faça seu trabalho sem criar ilusões." "Rafael não vai melhorar, senhorita Nogueira. Ele está assim há 5 anos. Isto é uma formalidade médica, nada mais." Camila sentiu um arrepio. A frieza com que ele falava do próprio filho a incomodou. "Entendo", ela disse, mesmo sem entender. Uma governanta sisuda a levou até o quarto no andar superior. O espaço era amplo, com equipamentos médicos de última geração. Parecia mais uma UTI de luxo do que um quarto. E lá estava ele, Rafael Montenegro, 35 anos, deitado na cama como uma estátua. Tinha feições bonitas, mas pálidas e imóveis. Um monitor cardíaco emitia bips ritmados. Uma enfermeira ajustava o soro sem olhar para o paciente, como se ele fosse apenas mais um objeto no quarto. "Ele tem alguma reação?" Camila perguntou. "Não", respondeu a enfermeira secamente. "É caso perdido. Só está vivo por causa das máquinas e porque o Sr. Montenegro tem dinheiro para mantê-lo assim." Depois que a enfermeira saiu, Camila se aproximou da cama. Observou o homem com atenção profissional. A musculatura apresentava atrofia, como esperado, mas menos do que deveria após 5 anos imóvel. Alguém estava fazendo um trabalho razoável de manutenção. Ela pegou a ficha médica e leu os relatórios. Acidente de carro na estrada de Angra. O carro caiu de um penhasco. Rafael sobreviveu por milagre, mas sua noiva, Luísa, morreu na hora. Traumatismo craniano severo, seguido de coma. Camila colocou a ficha de lado e olhou pela janela. O quarto tinha vista para o oceano, ondas calmas batendo nas pedras lá embaixo, mas Rafael não podia ver nada daquilo. Voltando-se para ele, ela pegou sua mão.
Era quente, com unhas bem cuidadas. Uma mão que nunca precisou de calos. Olá, Rafael. Sou Camila, sua nova fisioterapeuta. Enquanto falava, movimentou delicadamente os dedos dele, um exercício básico para manter a mobilidade. Foi então que sentiu, tão sutil que quase duvidou, um leve tremor no dedo indicador. Não era um espasmo comum em pacientes em estado vegetativo. Foi como se, por um instante fugaz, Rafael tivesse tentado responder. Camila não conseguia tirar da cabeça aquele leve movimento dos dedos de Rafael. No dia seguinte, chegou cedo à mansão Montenegro, determinada a investigar mais. Bom dia, ela disse ao entrar no quarto, abrindo as cortinas para deixar a luz do sol entrar. Está um dia lindo lá fora, Rafael. O mar está calmo, com aquele azul turquesa que só Angra tem. A enfermeira da noite, que arrumava os equipamentos para ir embora, olhou para Camila como se ela fosse louca. Ele não pode te ouvir, disse a mulher, revirando os olhos. É perda de tempo. Camila esperou que a enfermeira saísse antes de responder. Não acho que seja perda de tempo, ela disse para Rafael, ajustando os travesseiros. Na verdade, estudos mostram que pacientes em coma vigil frequentemente conseguem ouvir e sentir, mesmo sem poder responder. Ela começou a sessão de fisioterapia, movimentando os membros de Rafael com cuidado. A cada movimento, falava com ele, descrevendo o que estava fazendo, perguntando se estava confortável. Para qualquer observador, aquilo pareceria uma conversa sem sentido. Mas Camila estava atenta a qualquer sinal. Enquanto trabalhava nos exercícios de mobilização das pernas, ela decidiu tentar algo diferente. Tirou do bolso seu celular e colocou uma música para tocar. Era um clássico dos anos 90, daqueles que todo mundo conhecia. Encontrei algumas fotos suas na internet, ela explicou. Você estava numa festa, dançando essa música. Pensei que talvez trouxesse alguma lembrança. Por um instante, Camila achou ter visto uma pálpebra de Rafael tremer levemente. Podia ser nada, podia ser tudo. Depois da sessão, decidiu conhecer melhor o lugar onde Rafael vivera antes do acidente. A governanta, Dona Teresa, mostrou a Camila o escritório dele, agora fechado como um museu de lembranças. Ele era um bom rapaz, disse a senhora com um suspiro. Diferente do pai, sempre educado, sempre sorria para a gente. O que exatamente aconteceu no dia do acidente? Perguntou Camila, passando os dedos pela mesa de mogno impecavelmente limpa. Teresa hesitou. A versão oficial é que estava chovendo. Ele perdeu o controle na curva da estrada para Angra e o carro caiu. A polícia disse que a pista estava escorregadia. A versão oficial? A governanta olhou para a porta nervosa. Só sei o que me contaram. Mas naquele dia, antes de sair, ele discutiu com o Sr. Álvaro. Foi feio. Gritaria. Sobre a empresa, acho. Camila assentiu, intrigada. Continuou explorando o escritório e encontrou uma fotografia de Rafael com uma mulher bonita, de cabelos escuros e sorriso luminoso. Devia ser Luísa, a noiva que morreu no acidente. Eles eram apaixonados, comentou Teresa, com os olhos marejados. Ela era jornalista, muito inteligente. Trabalhava investigando empresas grandes. O Sr. Álvaro não gostava dela. Durante a tarde, Camila acessou o computador da enfermaria para consultar os prontuários médicos de Rafael. Algo a incomodava nos relatórios. Havia anotações esparsas sobre pequenas reações ao longo dos anos. Um movimento ocular aqui, uma alteração na pressão sanguínea ali, mas sempre seguidas de longas pausas nos registros. Quando Álvaro Montenegro entrou no quarto para sua rápida visita diária, Camila decidiu arriscar. Sr. Montenegro, notei algumas reações sutis hoje. Acho que deveríamos considerar terapias alternativas de estimulação sensorial. Talvez música, aromas familiares, até mesmo a leitura de textos que... Pare, Álvaro a interrompeu com um gesto seco. Já passou por isso antes, senhorita Nogueira. Contratei 3 especialistas em neurologia que confirmaram que meu filho nunca mais terá consciência. Os pequenos espasmos são reflexos, nada mais. Mas e se não forem? E se... Sei que precisa justificar seu salário. Ele cortou novamente. Mas prefiro que se atenha à fisioterapia básica para manter a musculatura dele. Sem fantasias sobre recuperações milagrosas.
Após a saída de Álvaro, Camila permaneceu no quarto observando Rafael. Algo não se encaixava. Por que tanta resistência a tentar novas abordagens? Decidida, ela foi até a ala dos empregados procurar por Teresa. A encontrou na lavanderia sozinha. Dona Teresa, tem algo que você não me contou sobre Rafael, não é? A governanta olhou ao redor nervosa. Menina, se você continuar mexendo nessa história, o senhor Álvaro não vai ficar feliz. Ele gosta de controlar tudo, entende? Tudo. O que você quer dizer com isso? Teresa se aproximou falando quase num sussurro. No ano passado, um dos médicos, Dr. Mendes, ficou empolgado porque Rafael reagiu a alguns testes. Foi demitido na mesma semana. Sumiu do mapa. Naquela noite, Camila voltou para o quarto de Rafael, depois que todos já tinham se recolhido. Sentou-se ao lado da cama e pegou a mão dele. Rafael, se você pode me ouvir, quero que saiba que não vou desistir de você. Ela hesitou antes de continuar. Tem algo estranho acontecendo aqui, não tem? Seu pai está escondendo alguma coisa. Enquanto falava, sentiu os dedos dele se moverem novamente. Não era imaginação, não era um reflexo aleatório, era uma resposta. Nas 2 semanas seguintes, Camila intensificou sua abordagem. Cada sessão com Rafael se tornava mais ousada. Ela trazia objetos diferentes para estimular seus sentidos. Café recém-moído para o olfato, texturas variadas para o tato, músicas que encontrava em suas antigas playlists. Trouxe algo especial hoje, Camila falou, segurando um pequeno saco de tecido. Areia da praia aqui embaixo. Seus dedos devem reconhecer essa sensação. Ela derramou um pouco de areia fina na palma da mão dele, massageando suavemente seus dedos. Por um instante, teve certeza que Rafael tentou fechar a mão como se quisesse segurar a areia. Decidida a tentar algo mais ousado, Camila passou a fazer testes de resposta. Tocava levemente os pés de Rafael com uma escova macia, observando suas reações. Às vezes havia um pequeno tremor nos dedos dos pés, às vezes nada. Na 3ª semana, durante uma sessão vespertina, Camila notou algo incomum. A frequência cardíaca de Rafael aumentava quando ela entrava no quarto, como se de alguma maneira ele soubesse que era ela. Uma prova de reconhecimento. A Dona Teresa me mostrou algumas fotos suas antigas, disse Camila, enquanto movimentava delicadamente o tornozelo de Rafael. Tinha uma de você velejando. Você gostava do mar, não é? Ela observou o monitor cardíaco. Uma pequena alteração, quase imperceptível. Respirando fundo, Camila decidiu testar uma teoria. Aproximou-se do ouvido de Rafael e sussurrou, Luísa. O efeito foi imediato. A frequência cardíaca saltou. Um bip de alerta soou no monitor. As pálpebras de Rafael tremeram visivelmente. Você consegue me ouvir? Ela murmurou emocionada. Eu sabia. Naquela noite, Camila decidiu ficar mais tempo. Pediu à enfermeira noturna que tirasse um intervalo, prometendo vigiá-lo. Sozinha com Rafael, continuou conversando, contando sobre sua própria vida, sobre as pequenas coisas que notava na casa. Foi quando aconteceu. Um som baixo, quase inaudível, escapou dos lábios de Rafael. Não era um gemido comum, involuntário. Parecia uma tentativa de fala. O coração de Camila disparou. Ela se aproximou mais, segurando a mão dele. Rafael, você está tentando dizer algo? Mais um murmúrio, indistinto, mas deliberado. Camila sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele estava lutando para se comunicar. Vou te ajudar a sair daí, ela prometeu, apertando a mão dele. Não vou desistir. Na manhã seguinte, enquanto aplicava compressas mornas nos músculos de Rafael, Álvaro Montenegro entrou no quarto sem anunciar. Seu olhar frio percorreu o ambiente antes de pousar em Camila. Soube que você tem passado tempo extra aqui, disse ele. Isso não é necessário. Tenho visto progressos, Sr. Montenegro, Camila respondeu determinada. Seu filho está respondendo à estimulação. Álvaro deu uma risada seca, sem humor. Você está desperdiçando seu tempo e o meu dinheiro com essas fantasias. Continue assim, e terei que reconsiderar sua posição. O senhor não quer que seu filho melhore? Camila não conseguiu conter a pergunta. Algo perigoso lampejou nos olhos de Álvaro. Cuide da sua carreira, senhorita Nogueira.
Rafael está sob minha responsabilidade há 5 anos. Sei o que é melhor para ele. Depois que Álvaro saiu, Camila sentiu a raiva crescer dentro dela. Por que um pai reagiria assim à possibilidade de recuperação do filho? Decidida a entender melhor o que estava acontecendo, Camila aproveitou o intervalo do almoço para investigar. Foi até a sala da enfermaria quando ninguém estava por perto e começou a vasculhar os arquivos mais antigos. Nos fundos de uma gaveta, encontrou uma pasta amarelada com o nome de Rafael. Dentro, um relatório médico de 1 ano atrás, assinado pelo tal Dr. Mendes que Teresa mencionara. Paciente apresenta sinais consistentes de consciência mínima, respondendo a estímulos verbais e táteis, com movimentos oculares e digitais. Recomendo urgentemente intensificar a terapia de estimulação. O relatório continuava detalhando várias reações de Rafael, todas indicando que ele não estava em estado vegetativo completo, mas sim num estado de consciência mínima com potencial para melhora. O documento tinha sido carimbado como arquivado e nunca transformado em ação. Alguém, Álvaro, certamente, havia deliberadamente ignorado essa avaliação. Camila fotografou o documento com seu celular antes de colocá-lo de volta no lugar. Seu coração batia forte. Isso explicava por que Álvaro estava tão resistente às suas observações. Ele já sabia que Rafael estava melhorando e por algum motivo não queria que isso acontecesse. Naquela noite, Camila mal conseguiu dormir. Milhares de perguntas rodavam em sua cabeça. Por que um pai iria suprimir a recuperação do próprio filho? O que havia acontecido realmente na noite do acidente? Decidiu que precisava de ajuda. Não poderia enfrentar Álvaro Montenegro sozinha. No dia seguinte, usando o computador da enfermaria, buscou informações sobre o acidente. Em um dos artigos antigos, encontrou uma menção a Daniel Freitas, descrito como melhor amigo de Rafael Montenegro, afastado da família após o trágico acidente. Uma busca rápida nas redes sociais revelou que Daniel agora trabalhava como professor de educação física em uma academia no Rio. Camila anotou o contato, determinada a falar com ele assim que possível. Ao voltar para o quarto de Rafael, encontrou-o aparentemente agitado, com batimentos cardíacos elevados. Camila segurou sua mão, tentando acalmá-lo. "Estou aqui", sussurrou. "E acabei de descobrir que você já devia estar melhorando há muito tempo. Alguém não quer que você acorde, Rafael. Mas vamos descobrir por quê." Os dedos de Rafael se fecharam levemente sobre os dela. Um movimento fraco, mas deliberado. Uma resposta. Um pedido de socorro. Na manhã seguinte, Camila aproveitou sua folga para ir ao Rio. Tinha marcado um encontro com Daniel Freitas na academia onde trabalhava. Ao chegar, encontrou um homem de 30 e poucos anos, atlético, com um semblante sério que se iluminou quando ela se apresentou. "Você realmente está cuidando do Rafael?" Daniel perguntou, levando-a para um canto mais reservado da academia. "Como ele está?" "É por isso que vim falar com você", respondeu Camila. "Acredito que ele está consciente, Daniel. Não totalmente, mas está respondendo a estímulos, tentando se comunicar." Daniel passou a mão pelos cabelos, visivelmente afetado. 5 anos, murmurou. Álvaro sempre afastou qualquer um que tentasse visitá-lo. Disse que era inútil, que os médicos não davam esperança. Encontrei documentos mostrando que Rafael já apresentava sinais de melhora há pelo menos 1 ano. Camila mostrou as fotos do relatório em seu celular. Mas alguém suprimiu essa informação. Daniel observou as imagens com atenção, a raiva crescendo em seu olhar. Aquele velho filho da... Ele respirou fundo. Sempre soube que havia algo errado naquela história toda. Rafael e Álvaro brigavam muito nos meses antes do acidente. Por causa da empresa, por causa de Luísa. O que Luísa tinha a ver com isso? Ela era jornalista investigativa. Estava apurando uma matéria sobre lavagem de dinheiro em construtoras. No início, Rafael não sabia que a Montenegro estava entre as empresas investigadas. Daniel fez uma pausa. Quando descobriu, ficou destruído. Mas decidiu apoiar Luísa. Foi quando as brigas com Álvaro pioraram. Camila sentiu um calafrio percorrer sua espinha. "Você acha que o acidente..." "Nunca tive provas", Daniel interrompeu. "Mas sempre achei estranho. Rafael era um motorista excelente,
Conhecia aquela estrada como a palma da mão, e o carro dele era novo, revisado. Preciso da sua ajuda, disse Camila. Rafael está tentando se comunicar. Talvez você, sendo amigo dele, consiga estimulá-lo ainda mais. Daniel assentiu, determinado. Vou descobrir um jeito de entrar naquela casa. Antes de voltar para Angra, Camila ainda fez uma parada. Com a ajuda de Daniel, conseguiu o contato de um ex-colega de Luísa no jornal onde trabalhava. O jornalista, relutante no início, acabou revelando um detalhe importante. Nos registros telefônicos do dia do acidente, constava uma ligação de Luísa poucos minutos antes da tragédia. Uma chamada curta para um número que pertencia a Álvaro Montenegro. Quando Camila retornou à mansão na manhã seguinte, estava carregada de informações e suspeitas. Entrou no quarto de Rafael com uma nova determinação. Bom dia, disse ela pegando a mão dele com firmeza. Tenho novidades. Enquanto ajustava os equipamentos para a sessão de fisioterapia, Camila contou em voz baixa sobre seu encontro com Daniel. Descreveu o amigo, compartilhou memórias que ele havia relatado, observando atentamente as reações de Rafael. Quando mencionou Daniel, notou uma alteração na frequência cardíaca. Quando falou de Luísa e da ligação para Álvaro, viu as pálpebras de Rafael tremerem. Durante os exercícios de estimulação, Camila tentou algo novo. Colocou a mão de Rafael entre as suas e pediu: Rafael, se você consegue me ouvir, tente apertar minha mão. Por um momento, nada aconteceu. Camila manteve a posição paciente. Então, lentamente, sentiu uma pressão leve, mas inconfundível. Os dedos de Rafael se contraíram, apertando fracamente sua mão. Você conseguiu, Camila exclamou emocionada. Isso mesmo, Rafael. Era a primeira resposta deliberada, indiscutível, uma prova concreta de que Rafael estava ali, preso dentro do próprio corpo, lutando para se comunicar. Na tarde daquele mesmo dia, Daniel conseguiu entrar na mansão. Usando seus antigos contatos e alegando estar ali para buscar documentos pessoais que havia emprestado a Rafael antes do acidente, ele conseguiu passar pelos seguranças. Quando entrou no quarto, Camila viu os olhos de Daniel marejarem ao ver o amigo naquele estado. Ele se aproximou da cama com passos hesitantes. Cara, sou eu, Daniel, disse ele, segurando a mão de Rafael. Desculpa por não ter vindo antes. Seu pai... Bem, você sabe como ele é. Para surpresa de ambos, Rafael reagiu imediatamente à voz do amigo. Seus dedos se moveram, tentando apertar a mão de Daniel. Um monitor começou a bipar, mostrando alterações nos sinais vitais. Ele te reconheceu, Camila exclamou. Daniel e Camila aproveitaram a ausência temporária de Álvaro, que estava em uma viagem de negócios para intensificar a estimulação. Durante 3 dias, trabalharam juntos, falando com Rafael sobre o passado, sobre Luísa, sobre as investigações que ela fazia. Na tarde do 3º dia, Álvaro retornou inesperadamente. Encontrou Daniel no quarto de Rafael e sua fúria foi imediata. O que esse homem está fazendo aqui? Trovejou, olhando para Camila. Você não tem autorização para trazer visitantes. Senhor Montenegro, Camila tentou explicar. Daniel tem ajudado na recuperação de Rafael. Seu filho está respondendo, está... Chega! Álvaro cortou. Freitas, saia da minha casa agora. E você, senhorita Nogueira, está despedida. Camila sentiu o sangue ferver. Não podia abandonar Rafael agora. Antes de me despedir, gostaria de saber por que o senhor suprimiu o relatório do Dr. Mendes do ano passado. Ela disse, encarando Álvaro diretamente. O relatório que provava que seu filho estava mostrando sinais de recuperação. Álvaro empalideceu por um instante, mas logo se recompôs. Não sei do que você está falando. Sei que é para o bem de Rafael, continuou Camila sem recuar. Afinal, se ele acordar, talvez se lembre do que aconteceu naquela noite. Talvez se lembre da ligação que Luísa fez para o senhor minutos antes do acidente. Os olhos de Álvaro se estreitaram perigosamente. Você está jogando um jogo perigoso, senhorita. Naquele mesmo momento, um som fraco mas audível preencheu o quarto. Todos se viraram para a cama. Rafael havia emitido um gemido, seus olhos movendo-se rapidamente sob as pálpebras fechadas, como se estivesse sonhando, ou lembrando.
A tensão no quarto era palpável. O som que escapou dos lábios de Rafael parecia ter congelado o tempo. Álvaro olhava para o filho com uma mistura de surpresa e algo mais. Seria medo. Vocês dois fora daqui, ordenou, recuperando a compostura. Chamarei os seguranças se não saírem imediatamente. Daniel deu um passo à frente, posicionando-se entre Álvaro e a cama. Não vamos a lugar nenhum, disse, firme. Rafael está reagindo, e você sabe disso há tempo. Por que não quer que ele acorde, Álvaro? O patriarca dos Montenegro ajeitou o paletó tentando manter a dignidade. Não tenho que dar explicações a você, Freitas. Meu filho está sob meus cuidados e faço o que julgo melhor para ele. Melhor para ele ou melhor para você? Provocou Daniel. Camila, enquanto os homens discutiam, manteve-se ao lado de Rafael. Notou que seus olhos se moviam mais rapidamente sob as pálpebras, como se estivesse tentando abri-los. Ela segurou sua mão, apertando suavemente. Rafael, sussurrou, ignorando a discussão que se intensificava. Estamos aqui. Se puder, tente abrir os olhos. Como se tivesse ouvido seu pedido, as pálpebras de Rafael tremeram. Um movimento quase imperceptível a princípio, mas logo se tornando mais forte, mais determinado. Meu Deus! Camila ofegou. Daniel, olhe! Todos se viraram para a cama. Em um movimento lento, como se exigisse um esforço descomunal, Rafael abriu os olhos. Foi um momento surreal. Depois de 5 anos na escuridão, ele finalmente enxergava o mundo novamente. Seus olhos, desfocados a princípio, piscaram várias vezes, adaptando-se à luz. Então, lentamente, seu olhar percorreu o quarto até encontrar Camila. Consegue me ouvir, Rafael? Ela perguntou, sentindo lágrimas nos próprios olhos. Ele piscou uma vez, deliberadamente. Daniel se aproximou emocionado. Cara, você voltou, disse com a voz embargada. Rafael moveu os olhos na direção de Daniel, reconhecendo-o. Então seu olhar encontrou Álvaro, que permanecia imóvel próximo à porta. Algo mudou na expressão de Rafael. Uma sombra de reconhecimento, seguida por algo que parecia... medo? Isso é... inesperado, disse Álvaro, recuperando-se do choque inicial. Vou chamar os médicos. Não! Camila o impediu. Deixe-o processar tudo primeiro. Muita estimulação pode sobrecarregá-lo. Álvaro hesitou. Então assentiu rigidamente. Ficarei aqui, declarou, puxando uma cadeira para sentar-se próximo à porta, como um guarda. Nas horas seguintes, Camila e Daniel trabalharam com Rafael, ajudando-o a se reconectar com o mundo. Cada pequeno progresso era uma vitória. O primeiro movimento deliberado de cabeça, a primeira tentativa de engolir sem assistência, o primeiro aperto de mão em resposta a uma pergunta. No final do dia, exausto, mas visivelmente mais presente, Rafael conseguiu fazer algo que ninguém esperava tão cedo. Falar. Foi apenas um sussurro, rouco pelo desuso das cordas vocais, mas perfeitamente audível no silêncio do quarto. Isa, ele disse, a voz quebrada. Ela sabia. Os olhos de Álvaro se arregalaram. Ele se levantou abruptamente. Rafael precisa descansar, declarou, caminhando em direção à porta. Vocês dois venham comigo para discutirmos os próximos passos do tratamento. Relutantes, mas sem querer causar mais estresse a Rafael, Camila e Daniel seguiram Álvaro até seu escritório no andar de baixo. Mal a porta se fechou, o patriarca se virou para eles. O que vocês fizeram foi irresponsável, disse, com frieza calculada. Um paciente em recuperação de coma prolongado precisa de reintrodução gradual à consciência, não de ser bombardeado com rostos estranhos e conversas perturbadoras. Rostos estranhos? Daniel rebateu. Sou amigo dele há 20 anos. E eu sou o pai dele, Álvaro cortou. A partir de agora tomarei decisões baseadas apenas em recomendações médicas oficiais. O que você teme, Sr. Montenegro? Perguntou Camila diretamente. Teme que Rafael se lembre do que aconteceu naquela noite? Algo perigoso faiscou nos olhos de Álvaro. Cuidado com suas acusações, senhorita Nogueira. Posso acabar com sua carreira com um telefonema. Enquanto a tensão crescia no escritório no andar de cima, Rafael lutava contra a névoa de memórias fragmentadas. Imagens vinham em flashes desordenados. Uma discussão acalorada com seu pai.
documentos espalhados sobre uma mesa, Luísa ao telefone, com medo nos olhos. Com esforço, conseguiu mover a cabeça olhando para a janela. O mar lá fora estava calmo, contrastando com a tempestade em sua mente. Lembrou-se da chuva naquela noite, do carro derrapando na estrada, do grito de Luísa. E lembrou-se de algo mais: os freios que não responderam quando tentou parar o carro. No dia seguinte, a notícia do milagre se espalhou pela mansão. As enfermeiras estavam perplexas, os médicos incrédulos. Rafael Montenegro havia despertado depois de 5 anos. Camila chegou cedo, determinada a não deixar Álvaro afastá-la. Para sua surpresa, encontrou Rafael sentado na cama, apoiado em travesseiros. Seu olhar estava mais focado, mais presente. "Bom dia", ela disse sorrindo. "Como se sente hoje?" Rafael a observou por um momento antes de responder, sua voz ainda fraca, mas mais firme que no dia anterior. "Lembranças. Voltando", ele conseguiu dizer. "Aos poucos." "Isso é normal." Camila o tranquilizou, checando seus sinais vitais. "Não force. Deixe que as memórias voltem naturalmente." Rafael fez um esforço visível para falar mais. "Meu pai, ele e Luísa discutiram", murmurou, cada palavra custando-lhe energia. "Documentos. Corrupção na empresa." Camila sentiu um arrepio percorrer sua espinha. As peças começavam a se encaixar. "Rafael, você se lembra do acidente?" Ele fechou os olhos, a testa franzida em concentração. "Carro não freou", disse finalmente. "Tentei." Não respondeu. Naquele momento, a porta se abriu. Álvaro entrou, seguido por 2 médicos que Camila nunca tinha visto antes. "Senhorita Nogueira", disse Álvaro, com um sorriso frio. "Estes são os doutores Vasconcelos e Martins, especialistas em recuperação neurológica. Eles assumirão o caso de Rafael a partir de agora." O olhar de Rafael encontrou o de Camila, suplicante. Ele sabia, assim como ela, que Álvaro estava tentando afastá-los, e ambos sabiam por quê. "Não vou a lugar nenhum", disse Camila, firme, permanecendo ao lado da cama de Rafael. Não sem uma explicação adequada. Os médicos trocaram olhares desconfortáveis. Álvaro Montenegro avançou, a raiva mal contida em sua voz. "Você está despedida, senhorita Nogueira." "Seguranças!" Rafael, com esforço visível, ergueu a mão e agarrou o braço de Camila. Todos no quarto se surpreenderam com a força inesperada no gesto. "Fica!" Ele sussurrou, cada sílaba custando-lhe energia preciosa. "Preciso de você." Antes que Álvaro pudesse insistir, Daniel entrou no quarto, acompanhado por uma mulher de meia-idade vestindo um terno formal. "Bom dia a todos", anunciou Daniel. "Esta é a doutora Helena Campos, neurocirurgiã do Hospital São Lucas e amiga pessoal de Rafael há anos. Vim buscá-la assim que Rafael acordou." A médica avançou com autoridade profissional. "Senhor Montenegro, como médica que acompanhou o caso de Rafael nos primeiros meses após o acidente, gostaria de examinar o paciente." Seu tom não admitia contestação. "Prefiro fazer isso sem interferências." Álvaro hesitou, calculando suas opções. Finalmente, com um aceno rígido, fez sinal para que seus médicos saíssem. Ele mesmo permaneceu parado na porta. "O senhor também", disse a doutora Helena. "Confidencialidade médico-paciente." Álvaro saiu, lançando um olhar fulminante para Camila e Daniel. Assim que a porta se fechou, Helena se aproximou de Rafael, examinando-o com cuidado e eficiência. Após os procedimentos básicos, ela se sentou ao lado da cama. "Rafael, você consegue nos dizer o que lembra?" Com extrema dificuldade, pausando frequentemente para recuperar o fôlego, Rafael começou a montar o quebra-cabeça de suas memórias. Luísa, investigando desvios, em construtoras. Encontrou documentos incriminando-se Montenegro Construções. Ele fechou os olhos, exausto pelo esforço. "Meu pai soube..." Ameaçou ela. "Defendi Luísa." "Discussão feia. Foi quando vocês decidiram sair de carro naquela noite?" perguntou Daniel gentilmente. Rafael assentiu fracamente. "Íamos para casa de praia, lugar seguro, né, para pensar." Ele respirou fundo, lutando para continuar. "Luísa recebeu ligação. Era meu pai." Camila e Daniel trocaram olhares, a ligação que haviam descoberto.
O que ele disse a ela? Perguntou Camila. Não ouvi, ela ficou pálida. Rafael engoliu com dificuldade. Depois, descendo serra, freios não, responderam. O quarto ficou em silêncio, absorvendo a terrível implicação. Está dizendo que seu pai sabotou o carro? A doutora Helena perguntou, a voz tensa. Não tenho certeza, Rafael respondeu. Mas ele sabia que íamos sair e sempre mandava revisar carro. Antes de viagens, ele tinha acesso. E por que ele não queria que você acordasse? Perguntou Camila, segurando sua mão. Testemunha, Rafael sussurrou. Se eu acordasse, conectaria os pontos. Durante as 2 semanas seguintes, o progresso de Rafael foi notável. Com a supervisão da doutora Helena e os cuidados contínuos de Camila, ele recuperava a fala e algum controle motor. Sua mente, embora ainda lutando para organizar 5 anos de escuridão, tornava-se mais clara a cada dia. Álvaro, aparentemente resignado, mantinha distância, visitando o filho apenas brevemente e sempre acompanhado. Em uma tarde chuvosa, enquanto trabalhavam na recuperação da fala de Rafael, Camila percebeu que estavam sendo observados. Teresa, a governanta, estava parada na porta, segurando uma caixa antiga. Com licença, disse a senhora, entrando timidamente. Senhor Rafael, guardei isso todos esses anos. Achei que talvez ajudasse agora. Era uma caixa de lembranças. Fotos, cartas, pequenos objetos pessoais. Entre eles, um pendrive. Era da Luísa, explicou Teresa. Ela me pediu para guardar na véspera do acidente. Disse que era importante, que se algo acontecesse, eu deveria entregar a você. Rafael, com mãos trêmulas, pegou o pendrive. Daniel rapidamente trouxe um notebook e conectou o dispositivo. O conteúdo era devastador. Documentos detalhando um esquema de propinas e lavagem de dinheiro na Montenegro Construções, ligando Álvaro diretamente a políticos corruptos e licitações fraudulentas. Havia também um arquivo de áudio, a gravação da última conversa de Luísa com Álvaro. Se você divulgar isso, Rafael não vai sobreviver à noite. A voz de Álvaro era inconfundível, gélida. Pense bem, jornalista. Vale a pena sacrificar o homem que você ama pelos seus princípios? A gravação continuava com Luísa implorando, tentando negociar. Era a ligação recebida minutos antes do acidente. Rafael fechou os olhos, lágrimas escorrendo silenciosamente. Ele a ameaçou, murmurou. E depois, garantiu que a ameaça se cumprisse. Com a ajuda de Daniel e da doutora Helena, Rafael tomou uma decisão difícil: denunciar o próprio pai. Usando os documentos de Luísa e seu próprio testemunho, ele procurou a Polícia Federal. Na noite antes do depoimento oficial, Álvaro apareceu no quarto de Rafael. Camila, que havia se recusado a deixar o paciente sozinho, observava tensa a partir de um canto. Vim tentar entender, disse Álvaro, a voz surpreendentemente calma. Por que fazer isso? Destruir sua própria família, o legado que construí para você? Rafael, agora capaz de sentar-se sem apoio, encarou o pai. Luísa, morreu por causa da sua ganância, respondeu cada palavra mais clara que as anteriores. 5 anos, roubados de mim. Nunca quis que o acidente fosse tão grave, Álvaro admitiu finalmente. A ideia era apenas assustar vocês, fazer o carro derrapar um pouco, um aviso. Um aviso, Rafael repetiu incrédulo. Luísa está morta. E você acha que me denunciar vai trazê-la de volta? Álvaro retrucou. Pense, Rafael, ainda podemos consertar isso. Diga que se confundiu, que suas memórias estão embaralhadas pelo coma. Já chega, Camila interveio aproximando-se. Rafael precisa descansar. Álvaro lançou-lhe um olhar gelado. Você, disse com desprezo, devia ter ficado no seu lugar cuidando dos músculos dele, não se metendo onde não foi chamada. Rafael estendeu a mão encontrando a de Camila. Ela me trouxe de volta, disse, firme. Você tentou me manter preso na escuridão. Álvaro observou o gesto, algo indefinível passando por seus olhos. Vou me retirar, disse finalmente. Mas pense bem, filho. Algumas decisões não têm volta. No dia seguinte, Rafael prestou depoimento formal. Horas depois, Álvaro Montenegro foi preso,
acusado de tentativa de homicídio, obstrução de justiça e crimes financeiros. As manchetes explodiam em todos os jornais. Império Montenegro desmorona. Empresário tentou matar o próprio filho. Rafael assistia a tudo com sentimentos conflitantes. Havia vencido, mas a que preço? Uma semana após a prisão de Álvaro, a mansão Montenegro havia perdido o ar de fortaleza impenetrável. Repórteres não circulavam mais pelos portões, mas o silêncio que tomou o lugar não era exatamente pacífico. Era vazio, como se a própria casa estivesse em luto. Rafael estava na varanda, sentado em uma cadeira de rodas, observando o mar. Sua recuperação física progredia rapidamente, mas havia uma distância em seu olhar que preocupava Camila. — Como está se sentindo hoje? Ela perguntou, aproximando-se com uma bandeja de chá. Rafael demorou alguns segundos para responder, como se precisasse voltar de algum lugar distante em sua mente. — Fisicamente, melhor, disse ele, a voz mais firme a cada dia. O resto, não sei. Camila colocou a bandeja na mesa ao lado e sentou-se próxima a ele. É normal sentir-se assim, ela comentou suavemente. Em poucos dias você não apenas voltou à consciência depois de 5 anos, mas também descobriu traições, perdeu seu pai para a prisão. Não perdi meu pai para a prisão, Rafael interrompeu, os olhos ainda fixos no horizonte. Perdi-o muito antes. Talvez nunca o tenha tido realmente. O silêncio pairou entre eles, quebrado apenas pelo som das ondas lá embaixo. As ações da empresa desabaram, Rafael continuou após um tempo. Centenas de funcionários podem perder seus empregos. Pessoas que não têm nada a ver com os crimes do meu pai. Você não pode se culpar por isso, Camila disse, firme. Não me culpo, mas me sinto responsável. Ele finalmente virou-se para encará-la. Engraçado como finalmente estou desperto, mas tudo que construí na minha vida anterior desmoronou. Nas semanas seguintes, enquanto a força física de Rafael voltava gradualmente, Camila notava mudanças sutis em seu comportamento. Ele passava horas ao telefone com advogados, tentando salvar o que podia da empresa, garantindo que funcionários inocentes não sofressem. Às vezes, ela o encontrava tarde da noite no escritório, examinando documentos antigos, como se procurasse entender em que ponto exatamente tudo havia dado errado. Daniel visitava frequentemente, trazendo notícias do mundo exterior e, mais importante, normalidade, conversas sobre futebol, filmes, pequenas fofocas de amigos em comum que ajudavam Rafael a se reconectar com a vida. Numa tarde particularmente bonita, Rafael conseguiu dar alguns passos sozinho pela primeira vez, apoiando-se apenas levemente no braço de Camila. Viu só? Ela sorriu orgulhosa. Logo estará correndo pela praia. Rafael retribuiu o sorriso, um dos poucos genuínos que ela havia visto desde seu despertar. Tudo graças a você, ele disse, segurando a mão dela um pouco mais do que o necessário. Naquele momento, algo mudou entre eles. Um reconhecimento silencioso de sentimentos que haviam crescido durante aquelas semanas intensas. Camila sentiu seu coração acelerar, mas também uma pontada de preocupação. Rafael, ela disse, afastando-se suavemente, preciso te dizer algo. Eles se sentaram em um banco no jardim, o mar como pano de fundo. Tenho observado como você tem lidado com tudo isso. A recuperação, o escândalo, a reorganização da empresa, ela começou, escolhendo as palavras com cuidado. Você é incrivelmente forte, mais do que imagina. Mas, Rafael perguntou, sentindo que havia algo mais. Mas esse processo de cura não é apenas físico. Você passou por traumas enormes. A traição do seu pai, a perda de Luísa, 5 anos roubados da sua vida. Camila respirou fundo. E eu temo que você esteja se apegando a mim não apenas pelo que sinto por você, mas porque represento a pessoa que o trouxe de volta. Rafael ficou em silêncio, absorvendo as palavras. Você acha que o que sinto não é real? Perguntou finalmente. Acho que é real, mas também complicado, respondeu Camila. Você precisa encontrar quem é agora, Rafael. Não quem era antes do acidente, não quem seu pai queria que fosse, mas quem escolhe ser agora. E você? Ele perguntou a voz baixa. O que você escolhe? Camila sentiu lágrimas nos olhos, mas manteve-se firme.
Escolho fazer o que é certo para nós dois. E agora, o certo é dar espaço para você se curar completamente. Ela se levantou sentindo o peso daquela decisão. Vou continuar sua fisioterapia até o fim do mês. Depois a doutora Melena indicará outro profissional para continuar o tratamento. Você está me deixando, Rafael constatou. Não como acusação, mas como uma triste confirmação. Estou te dando a chance de se encontrar. Ela corrigiu gentilmente. Para que qualquer coisa que aconteça entre nós no futuro seja baseada em escolhas livres, não em dependência ou gratidão. Nos dias que se seguiram, o clima na mansão ficou pesado, carregado de coisas não ditas. Camila continuou profissional, guiando Rafael em seus exercícios, comemorando cada novo progresso. Mas o momento de intimidade havia passado, substituído por uma distância respeitosa e necessária. Na véspera de sua partida, enquanto arrumava suas coisas no pequeno quarto de funcionários que ocupara durante aqueles meses, Camila ouviu uma batida suave na porta. Era Teresa, a governanta. Ele vai sentir sua falta, disse a senhora com um sorriso triste. Nunca o vi tão vivo quanto quando está com você. Ele ficará bem, Camila respondeu fechando a mala. É mais forte do que todos pensam. E você, menina, ficará bem? Camila hesitou, a pergunta pegando-a desprevenida. Vou voltar para minha vida, disse finalmente. Meu trabalho no hospital, meu apartamento pequeno, uma vida que agora parece mais vazia, Teresa completou, com a sabedoria dos anos. Camila apenas sorriu, sem responder. Na manhã seguinte, ela se despediu formalmente de Rafael na entrada da mansão. Ele estava de pé apoiado em uma bengala, mais forte a cada dia. Obrigado, ele disse simplesmente. Por tudo. Cuide-se, ela respondeu, resistindo ao impulso de abraçá-lo. E lembre-se dos exercícios diários. Eles compartilharam um último olhar, intenso, carregado de possibilidades não realizadas, antes que Camila entrasse em seu carro e partisse, deixando para trás a mansão Montenegro e o homem que havia trazido de volta à vida. Enquanto dirigia pela estrada de Angra, lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Camila. Ela havia feito o certo, sabia disso. Mas o certo nem sempre era o mais fácil. Rafael precisava se curar. E para ser honesta consigo mesma, ela também. Um mês depois, o sol de fim de tarde iluminava o Centro de Reabilitação Neurológica do Rio de Janeiro, quando Rafael Montenegro estacionou seu carro no pequeno estacionamento. Ele ajustou o relógio, confirmando que chegara na hora certa. Sua primeira vez como voluntário não podia começar com atraso. Apoiando-se levemente na bengala, mais por precaução que por necessidade real, Rafael caminhou até a recepção. O local era simples, longe do luxo a que estava acostumado, mas havia algo acolhedor em suas paredes coloridas e nas plantas distribuídas pelos cantos. Boa tarde, disse a recepcionista. Sou Rafael Montenegro. Vim para o programa de voluntariado. A mulher sorriu, reconhecendo-o. Nos últimos tempos, seu rosto havia aparecido em diversos jornais, não pelos escândalos envolvendo seu pai, mas pela decisão de usar parte de sua fortuna pessoal para criar uma fundação dedicada a pacientes com trauma neurológico. Claro, Sr. Montenegro. A coordenadora está esperando. Primeira porta à direita, no corredor. Rafael agradeceu e seguiu pelo corredor bem iluminado. Nas paredes, diversos cartazes mostravam histórias de superação de pacientes que haviam passado por ali. Ele parou brevemente diante de um deles, um jovem que reaprendera a andar após um grave acidente de moto. Quando finalmente bateu na porta indicada, sentia-se nervoso, mas determinado. Depois que Camila saíra de sua vida, ele havia passado semanas refletindo sobre o que fazer com essa segunda chance. A ideia do voluntariado surgiu naturalmente. Usar sua própria experiência para ajudar outros que enfrentavam batalhas semelhantes. Entre, uma voz feminina respondeu. Rafael abriu a porta e congelou. De costas para ele, organizando alguns prontuários, estava uma mulher com cabelos ondulados escuros, presos em um coque despretensioso. Ele reconheceria aquela postura em qualquer lugar. Ela se virou e seus olhos se encontraram. Rafael? Camila parecia genuinamente surpresa. Camila, ele respondeu igualmente espantado. Você trabalha aqui?
Ela ajeitou nervosamente a prancheta que segurava. Comecei há 2 semanas. Continuo no hospital pela manhã, mas consegui algumas horas aqui à tarde. Ela fez uma pausa, estudando-o com olhar clínico. Você está bem melhor, quase não usa mais a bengala. Só para longas distâncias agora, ele confirmou. E para impressionar as pessoas. Um pequeno sorriso apareceu no rosto dela. O que está fazendo aqui? Perguntou Camila. Sou o novo voluntário, Rafael explicou. Achei que minha experiência poderia ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo. Camila assentiu, aparentemente processando a informação. Não sabia que seria você a coordenadora, continuou ele. Isso muda as coisas? Ela respirou fundo, pensativa. Não deveria mudar. Somos adultos e este lugar precisa de toda a ajuda possível. Camila o observou por um momento. Você parece diferente. Espero que seja um bom diferente. Rafael sorriu. Muita coisa aconteceu neste mês. Transferi a maior parte das operações da construtora para uma equipe de gestão externa. Estou focando na fundação agora. Ouvi falar, comentou Camila. Está nos jornais. Um silêncio confortável se instalou entre eles. Não era mais a tensão dos últimos dias na mansão, mas algo novo, expectante. E você? Rafael perguntou finalmente. Como tem sido? Ocupada, respondeu Camila. Voltei à rotina do hospital, comecei aqui, estou bem. Mas havia algo em seus olhos que sugeria que bem não era exatamente a palavra correta. Senti sua falta, Rafael disse simplesmente, sem subterfúgios. Camila baixou os olhos por um momento. Também senti a sua, admitiu, mas ainda acredito que precisávamos desse tempo separados. Rafael concordou com um gesto. Você estava certa. Eu precisava encontrar meu próprio caminho, não apenas me agarrar à pessoa que me trouxe de volta. Camila sorriu genuinamente tocada. E encontrou? Estou encontrando, ele respondeu honestamente. A cada dia. E você? Também estou no caminho, ela disse. Foram interrompidos por uma batida na porta. Uma jovem terapeuta entrou, carregando alguns formulários. Desculpe, doutora Camila. Os pacientes da terapia em grupo já estão esperando na sala 3. Obrigada, Júlia. Já estou indo. Camila voltou-se para Rafael. Tenho que ir. Mas podemos conversar depois sobre como você pode ajudar no programa. Rafael assentiu. Vou te esperar. Essas 3 palavras simples carregavam um peso que ambos sentiram. Não era apenas sobre aquele momento, mas sobre algo maior. Camila guiou Rafael pela clínica, mostrando as instalações e explicando como funcionava o programa de voluntariado. Ele seria responsável por compartilhar sua experiência com pacientes em recuperação, oferecendo não apenas esperança, mas estratégias práticas que havia aprendido em sua própria jornada. No final do dia, enquanto os funcionários e pacientes começavam a se retirar, eles se encontraram novamente na pequena cafeteria da clínica. Como foi seu primeiro dia? Perguntou Camila, sentando-se com uma xícara de café. Melhor do que esperava, respondeu Rafael. Conversei com o Pedro, aquele rapaz do acidente de moto. Ele tem uma determinação impressionante. Você também tem, observou Camila. Seus olhares se encontraram sobre a mesa, e por um momento, todas as complicações, todo o passado doloroso, pareceram se dissipar. Você de novo? Rafael brincou, sorrindo pela primeira vez em muito tempo. Acho que é o destino. Camila respondeu, cruzando os braços, um sorriso leve nos lábios. Não havia promessas grandiosas, nem planos definidos para o futuro. Apenas 2 pessoas que haviam passado por muito, encontrando-se novamente em terreno neutro, como iguais. 2 pessoas que, apesar de todas as feridas que ainda cicatrizavam, estavam dispostas a ver onde a vida as levaria. E por enquanto isso era mais que suficiente. Você acabou de acompanhar a emocionante jornada de Camila e Rafael, uma história de superação, mistério e recomeço. A determinação de uma fisioterapeuta comum mudou para sempre a vida de um homem preso em seu próprio corpo, desafiando aqueles que queriam mantê-lo na escuridão. Se essa narrativa tocou seu coração, não esqueça de deixar seu like, comentário e compartilhar com amigos que também apreciam boas histórias de superação. E você? De que país está assistindo a este vídeo? Conte-nos nos comentários e aproveite para se inscrever no canal para não perder nossas próximas histórias.
Temos muitas outras narrativas brasileiras envolventes, como esta, preparadas especialmente para você. Sua presença e feedback são fundamentais para continuarmos trazendo conteúdos que emocionam e fazem pensar.